Ao Santo Espírito, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele tem nos dado sabedoria, entendimento, para compreendermos as suas verdades, que os senhores possam serem visitados, que nós possamos sermos gratos à companhia do Senhor no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, eu falarei um pouco da situação de muitos que estão dentro das igrejas. E eu espero que não seja a situação dos senhores. Antes, prepare aí seu copo com água. Vamos consagrar e participarmos. Faremos também a oração da fé, para que nós possamos sermos cada vez mais e mais abençoados. No livro de Oséias, no capítulo 4, exaltado seja a santidade do Santo Espírito, Senhor. Nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos estes ensinamentos. Oséias 4, versículo 6. O Senhor fala: o meu povo perece por não terem conhecimento, por falta de conhecimento. São milhões e milhões de pessoas dentro das igrejas, porque foram atraídos por algumas migalhas. Uma cura, porque queria abandonar o vício. Foram atraídos por algum relacionamento, por algum interesse. Resumindo, algumas migalhas. Um ministério de louvor, foram levados porque é a igreja do pai, é a igreja da mãe, recebeu o estudo bíblico, e muitos destes estão perecendo dentro destes ministérios, porque não conheceram a verdade, por falta de entendimento. Antes de frequentarmos um ministério, devemos estudar João 8:32, conhecer a verdade, sabermos se aquilo que os líderes deste ministério está ensinando está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aí está. Se formos para um ministério, por mais bonito que ele seja, se este ministério estiver em desobediência os ensinamentos de Cristo, não adianta nada. Vamos ficar escravizados dentro destes ministérios, iremos perecer por falta de conhecimento.
Então, antes de frequentarmos o ministério, devemos conhecer a verdade. Não é interessados em algumas migalhas, atraídos por um louvor, levados por alguém, que devemos permanecer lá. Por isso a palavra fala que muitos estão perecendo dentro destas igrejas por falta de conhecimento. Igrejas não deveriam ter nomes, não deveriam terem CNPJs, não deveria ter donos, porque aqueles que se acham donos da igreja põem lá a doutrina que eles querem. Tudo aquilo que vai de encontro ao seu ministério, à sua empresa, ele põe lá dentro. É como um supermercado. As mercadorias que têm mais saída, que têm mais aceitação, os senhores podem ir em qualquer supermercado, que lá vai estar estas mercadorias, as mais rentáveis. Assim são os donos destas igrejas, os donos destes ministérios. Aquilo que vai de encontro às necessidades do seu ministério, eles colocam lá. Por isso, igreja não pode ser como empresa, não pode ter CNPJ, dono, rótulo, título, porque por trás gera um grande interesse financeiro. Muitos são os ministérios que foram fundados baseados nas igrejas do apóstolo Paulo, nos ensinamentos de Paulo. Em geral, as igrejas pentecostais são todas baseadas nos ensinamentos de Paulo. Dom de língua, uso do véu, vai por aí. Isto não tem nenhuma validade mais na atualidade. Eu irei falar no próximo estudo. Estas igrejas não têm mais validade. Nós devemos ver, compreender. Estou falando em vários estudos que os ensinamentos do apóstolo Paulo devem estarem de acordo com os ensinamentos de Cristo. As igrejas do apóstolo Paulo devem estarem de conformidade com a igreja de Cristo. Se estes ensinamentos não tiverem de acordo com os ensinamentos de Cristo, devemos ficar com os ensinamentos de Cristo. Se as igrejas, ministérios do apóstolo Paulo não estiverem de acordo com a igreja de Cristo, devemos ficar com a igreja de Cristo. Por quê? Poucos compreendem a palavra. Tem muitos pastores pregando a palavra, mas sem nenhum conhecimento. Ele não tem conhecimento da palavra. Ele aprendeu errado no seu ministério de teologia e continua pregando errado. As palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo,
fazem parte do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação, do Evangelho do reino. Isto não acontece com as igrejas, com as palavras, com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E os pastores parecem que não conhecem, que não têm este conhecimento. Portanto, entre Paulo, as igrejas de Paulo, os ensinamentos de Paulo e Cristo, devemos ver se estão de acordo com os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo fazem parte do Evangelho eterno. Cura, salva, transforma, liberta e nos leva para a glória. E isso não podemos afirmar dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E aí vejam, senhores, jamais podemos fazermos esta inversão. Os pentecostais defendem de unha e dentes os ensinamentos do apóstolo Paulo, mas não compreendem. Os seus pastores não sabem que estes ensinamentos não são eternos. E o Evangelho eterno saiu dos lábios do nosso Salvador. Todos que estudam o Novo Testamento, no Novo Testamento tem algumas palavras escritas em letras vermelhas. Ali está a salvação, o Evangelho eterno. Por isso Cristo diz: examinai as Escrituras. E ao examinarmos as Escrituras, iremos encontrar ali estas letras vermelhas. São as palavras que saíram dos lábios de Cristo. Ali está a nossa salvação. E os pastores não compreendem, não sabem disto. Ao examinarmos as Escrituras, deparamos com os ensinamentos de Cristo. Ali, nos ensinamentos de Cristo, vamos encontrar a nossa salvação. Então, se tivermos em um ministério que estiver em desobediência aos ensinamentos de Cristo, não valerá a pena. Iremos perder o nosso tempo dentro desse ministério, conforme muitos estão sendo escravizados, perecendo dentro destas igrejas por falta de conhecimento. Não conhecem a verdade. Dentro destas igrejas, por aí, todo mundo é profeta. Todo mundo escreve um livro e põe para vender. Poderia dizer aqui, citar uma igreja, uma seita, uma empresa que mais escrevem livros, que mais editam livros, a seita dos adventistas.
E aí vejam, senhores, onde está a desobediência das pessoas que estão frequentando estas igrejas, empresas. A nossa salvação está na palavra. Nada de lermos livros de terceiros. Por mais que falam na Bíblia experiências, mas devemos ficar com a palavra do Senhor. A nossa salvação está na palavra. Não está em livro de terceiro. Portanto, devemos estudar somente a Bíblia. Porque nela encontramos a nossa salvação. E aí está, muitos estão perecendo, irão perecer, serão encontrados em falta no dia do juízo, porque estão deixando a palavra, deixaram a palavra para recorrer a esses livros de terceiro. Ministério Adventista são mestres disso. Por isso, no dia do juízo, aqueles que estão deixando Santo Evangelho por causa destes livros vão estar em falta no dia do juízo. Falam tanto no nome de Jesus, deste apelido. Toda a igreja que os senhores entram, Jesus, 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 mas não obedecem àquilo que Jesus, mesmo como homem, disse. Esse nome, este apelido, dentro das igrejas, ele é usado comercialmente. Porque aqueles que tanto falam neste apelido, Jesus, não faz, não pratica, não obedece, não ensina aquilo que Jesus, mesmo na qualidade de homem, pediu que nós praticássemos. Ele disse: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então falam, Jesus, 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 mas não obedece, não pratica aquilo que ele ensinou. E esses donos de igreja, quanto mais fazem igrejas, eles acham que estão cada vez mais ganhando almas. Engano. Eles fazem mais e mais igreja para que as suas contas bancárias sejam abastadas cada vez mais. Nada de interesse pela salvação das almas. Então creiam, senhores. Espero que os senhores não foram ou não estão indo para uma igreja, para um ministério, interessado em algumas migalhas, no relacionamento, na cura, no milagre, mas devemos antes examinarmos as Escrituras, examinarmos onde está a verdade nas Escrituras, para que evite que os senhores pereçam dentro destes ministérios por falta de conhecimento da verdade. Aí está. Não vá para uma igreja atraído pelo ministério de louvor, atrás de uma cura, de uma bênção, de uma migalha qualquer, mas se os senhores forem, vão certificados de que aquilo que está pregando o seu ministério
está de acordo com o Santo Evangelho, porque senão nada irá adiantar. Agora pegue aí o seu copo com água e vamos participar. Meu Pai, consagra esta água. Quando dela bebermos, que esta água se transforme na água da vida, no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora vamos fazer a oração da fé. Olhe nas suas mãos. Irei pedir humildemente ao Senhor para consagrar as nossas mãos. Quando colocarmos no alto da cabeça, não vai ficar nenhum mal. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Arranca delas toda a impureza. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido pela autoridade da Tua palavra. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça. Creia, meu Pai, na autoridade que pusestes em minha vida. Eu repreendo toda a obra do mal na vida deste homem, desta mulher, que tem crido nas tuas verdades. E que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça até a planta dos pés, arrancando, meu Pai, toda a obra que não procede do Senhor. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo maligno. E não volte nunca mais. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Agora você que quer fazer uma aliança com o Senhor, quer entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor, quer ter a sua proteção, a sua direção, a sua companhia do seu viver diário, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, Santo Espírito, abraça esse homem, esta mulher, com a sua proteção, com teus cuidados, deles entendimento, sabedoria dos altos a cada dia, para que possam permanecerem na sua presença para a glória do teu santo nome. Exaltado seja a glória, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, na sua glória para sempre, sempre, para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde, dê-lhe entendimento, lhe abrace com o Santo Espírito todos os dias do nosso viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.